Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Jornal Nos Bastidores. Vamos aos destaques de hoje. Frente Parlamentar da Alesp combate violência digital contra crianças e adolescentes. Mais de 340 vítimas de afogamento foram resgatadas durante o Carnaval no litoral paulista. Comeu ou bebeu demais no Carnaval? A gente traz dicas para desintoxicar. E ainda o Dia Estadual do Yoga, celebrado hoje em São Paulo. Neste período de carnaval, muita gente viajou para o litoral paulista. Praia, sol, carnaval, tudo de bom. Mas as equipes de salva-vidas do Corpo de Bombeiros tiveram muito trabalho. Foram mais de 340 vítimas de afogamento em todo o litoral paulista durante o carnaval. O repórter Bruno Oliveira chega ao vivo aqui com a gente e traz mais detalhes. Olá, Bruno, tudo bem? Olá, Ronaldo, tudo bem? Pois é, Ronaldo, infelizmente foram muitas vítimas nesses poucos dias de festas de carnaval. Ao todo, Ronaldo, foram 348 vítimas de afogamento em diferentes pontos do litoral paulista. Segundo os dados divulgados pelo GBMAR, o Grupo de Bombeiros Marítimos, a região da Baixada Santista concentrou o maior volume de ocorrências. Foram 190 resgates nas praias do Guarujá. Inclusive, nós temos imagens desses resgates. O pessoal de casa acompanha com a gente. Este é um resgate feito na terça-feira durante um patrulhamento preventivo, em que o helicóptero Águia 4 identificou que 2 banhistas eram puxados por uma corrente de retorno do mar. Imediatamente, o helicóptero foi posicionado e os salva-vidas liberados para o salvamento. Por causa da força da água, foi preciso fazer uso do puçá, uma espécie de cesto utilizado pelo Corpo de Bombeiros para fazer os resgates. Felizmente, as 2 vítimas foram levadas à areia da praia em segurança. São ocorrências registradas no Guarujá, Santos, Praia Grande, Mongaguá e Bertioga. Já no litoral norte, foram 130 pessoas resgatadas do mar. E olha só, para quem continuou na praia ou vai aproveitar os próximos dias em piscinas, fica sempre o alerta em cuidados que são essenciais. Segundo o Corpo de Bombeiros, a maior parte dos afogamentos poderiam ter sido evitados com medidas simples, como, por exemplo, respeitar as cores das bandeiras indicativas, principalmente bandeira vermelha, que indica alto risco de afogamento, além de não entrar no mar após o consumo de bebidas alcoólicas e monitorar as crianças, que devem sempre estar equipadas com boias e outros utensílios de segurança na água. Volto com você, Ronaldo. Obrigado, Bruno, pelas informações. Lembrando que aqui, na Assembleia Legislativa de São Paulo, tramita um projeto de lei que pretende tornar obrigatória a presença de salva-vidas em eventos e áreas de recreação que ofereçam riscos de afogamento, tanto no setor público quanto no privado. E agora eu converso com você, trabalhador. As regras do Vale Alimentação e Vale Refeição mudaram. Como essas mudanças podem ajudar o trabalhador e impulsionar a economia? Sobre este assunto, a gente recebe aqui no estúdio o economista Alexandre Maranini. Bem-vindo, doutor Alexandre. Muito prazer, obrigado aí pelo convite mais uma vez, é uma alegria estar com vocês aí. O prazer é nosso recebê-lo aqui no nosso estúdio. Agora, doutor, a gente começa a nossa entrevista, o nosso bate-papo, perguntando o que muda a partir de agora com as novas regras dos vales alimentação e refeição. O que podemos esperar destas mudanças? Bom, primeiro passo, é bom contextualizar que essa medida é um programa do PAT, que é um programa de alimentação instituído no governo desde 1976 e que ao longo do tempo isso foi regulamentado pelo Ministério do Trabalho, que hoje é o Ministério do Trabalho e Emprego. E ao longo desse período ele foi um pouco se perdendo pelas formas que foram criadas em relação à gestão desses cartões, porque
O propósito, o objetivo era combater a má alimentação, a desnutrição no trabalho em função de alguns benefícios que o governo fez em troca para as empresas poder beneficiar os trabalhadores na troca de isenção de impostos. E surgiram então os grandes conglomerados de empresas que passaram a administrar os cartões de Vale Alimentação e Vale Refeição. E por conta disso eles passaram a cobrar uma taxa para essa gestão. E essas taxas chegam hoje no comércio, chega até 9%, de 6% a 9%. Isso acaba que um pouco dificultando. Além disso, as bandeiras desses cartões, eles até que inibia um pouco o trabalhador da uso. Então, quem tinha uma bandeira de determinada marca, né, operadora, não podia usar em determinado estabelecimento. Então, com essa nova regra, ela vai passar a ser uma situação uniforme, né, para todos os cartões, como um cartão de crédito que antigamente tinha de uso de uma só bandeira. E agora você vai poder, depois de um certo tempo, isso é uma mudança gradual, onde você vai poder usar o seu cartão alimentação ou cartão de refeição em qualquer outro estabelecimento a partir de maio já, né? Certo. Agora, doutor, as novas regras do Programa de Alimentação do Trabalhador conseguem, na prática, reduzir as taxas cobradas pelas operadoras, já que esta era uma preocupação. Isso pode pressionar também os preços dos alimentos para baixo? Sim, com certeza. Isso tem um impacto, do ponto de vista da conjuntura, né, do agregado, isso pode fazer sim uma diferença. Porque você sai de um cenário de 6% a 9% para cair para um teto de até 6%, então você já tem aí um ganho, uma diferença em termos percentuais, que isso pode ser repassado, isso de imediato para o comerciante, para o mercado, né, para aquele pequeno comerciante principalmente, ele pode rever as margens e pode realmente fazer a diferença e diminuir também nos preços para repassar isso. Não que seja uma condição obrigatória, mas ao longo prazo a tendência é melhorar, até porque o mercado vai se abrir por conta disso, né? A ampliação da rede de aceitação pode estimular a concorrência entre supermercados e restaurantes e, consequentemente, gerar mais empregos, ou melhor, gerar preços mais competitivos? Sim, com certeza, porque imagina você, alguns estabelecimentos, eles deixam de usar a bandeira justamente pela cobrança das taxas altas. Então, uma vez feito a venda, eles chegam a demorar até 30 dias para receber essa restituição do valor da venda imediata. Então, a partir do momento que você institui esse limite e esse prazo menor para você receber, com certeza outros estabelecimentos vão se interessar né, em aderir a esse programa e com isso vai aumentar a concorrência. Aumentando a concorrência, aquele que se sentia soberano, livre, ele vai ver que outros concorrentes próximos a ele vai estar disputando. Se ele não melhorar no preço, ele vai melhorar num benefício, seja na qualidade do seu serviço, ele vai dar alguma gratificação como uma sobremesa, uma bebida, etc. Doutor, esta mudança também traz maior liberdade no uso das maquininhas? Sim, vamos pegar como exemplo, eu gosto muito de usar esse exemplo em relação aos cartões de crédito. Antigamente você tinha-se as bandeiras, 2 ou 3 bandeiras que determinados pontos de estabelecimentos você só poderia usar um tipo de bandeira. Hoje não, daqui a um tempo, a partir de maio, você vai poder usar em qualquer maquininha. Então você pode ir no mercado A, B, C e poder utilizar isso, porque vai ser aberto esse mercado, né? Então não vai ter restrição nenhuma, independente da bandeira do seu cartão, do seu Vale Alimentação ou Vale Refeição. Perfeito. E o teto de 3,6% para a taxa MDR, que é a taxa paga pelos comerciantes, as operadoras das maquininhas, e de 2% para a tarifa de intercâmbio. Essa taxa, ela é suficiente para mudar a dinâmica do setor ou o impacto tende a ser limitado? Não, ele pode mudar sim, isso a médio e longo prazo. Por quê? Como eu falei, reduzindo as taxas você pode ter uma performance, um ganho melhor. Até porque as empresas operadoras vão se incomodar com isso, porque à medida que eles recebiam numa ponta uma taxa de 6% a 9%, fazia-se repasse, que a gente chama de rebate, que é a contrapartida do benefício para a empresa
que contratava os serviços dele para fazer o repasse do valor, né, para renovação de contrato ou até novos contratos. Certo, o senhor falou sobre a questão do repasse do valor. A redução do prazo de repasse para até 15 dias melhora de forma significativa o fluxo de caixa dos estabelecimentos. Como é que essa mudança impacta o fluxo de caixa dos estabelecimentos? Bom, você vê hoje os médios e pequenos comerciantes, eles têm até uma certa dificuldade para comprar e receber num prazo de 30 dias. Com a redução para 15 dias, você consegue ter uma previsibilidade melhor e maior para os seus gastos, de modo que você não precisa entrar no uso de um capital de giro de bancos, de cartão de crédito, e até porque se você tiver um dinheiro na mão é muito mais fácil, antecipando esse valor, você poder negociar melhor e pagar com mais garantia o seu fornecedor. Doutor, a proibição de vantagens financeiras entre operadoras e empregadores altera o modelo de negócios do setor? Quem tende a ganhar e quem pode perder com essa mudança? Então, quem ganha mais é o trabalhador. Por quê? Porque ele vai ter maior leque de opções, poder usar em qualquer lugar, vai eliminar aquela questão dele poder se deslocar num raio de uso muito longo, ele pode usar no estabelecimento que aceite aquela bandeira, então vai uniformizar isso. E também a questão das taxas, né? Que esse repasse que as empresas, que eles cobravam muito alto nas taxas, eles deixam de pagar para as empresas ou de dar uma forma de restituição, de reembolso para a empresa para poder renovação do contrato. Então, isso tudo tende a melhorar para o trabalhador. Outra preocupação é referente aos impactos causados com esta nova medida. O governo estima uma economia anual bilionária com as novas regras. Agora, esse cálculo, ele é plausível do ponto de vista econômico? Sim, isso a gente consegue medir. Você tem um mercado hoje que ele abrange aproximadamente 150 bilhões ano de gastos, aproximadamente 22 milhões de trabalhadores que ganham até 5 salários mínimos. Então, só de imediato, onde você tem uma redução de 6 para 3, você teve o ganho, a performance que você tem por ano nessa economia. Então, nós estamos falando aí de uma economia por baixo de 3 bilhões anual. As liminares concedidas a algumas operadoras, elas podem comprometer os efeitos esperados destas mudanças? Que cenário se desenha enquanto a questão está judicializada? Isso é um entrave para todos, porque esse conflito não leva a nada em relação a isso. O que eles querem? Eles visam justamente não querer que o governo se imponha em relação aos limites de mercado. Só que o governo está fazendo a parte dele porque o objetivo, a função do plano de alimentação do trabalhador é justamente focado no quê? A ter limpo nenhuma margem de extra de ganho, de bônus para isso. Então, essa medida pode sim atrapalhar, né, a médio e longo prazo, porque pode travar o processo e algumas empresas, estabelecimentos, pode até se sentir insegura por conta disso. E existe risco de judicialização prolongada, dessa judicialização acabar gerando insegurança para as empresas, trabalhadores e estabelecimentos? Sim, isso gera uma insegurança. No entanto, já na semana passada, a Advocacia Geral da União ela já entrou com uma ação para proibir uma liminar, tentando já quebrar essa pedido de ações para 2 ou 3 grandes operadoras que entraram com recurso pedir. Mas o processo ele não para, porque tem outras que estão aceitando e vão se adequar ao longo do tempo. Mas isso é ruim, porque isso dá uma conturbada no ambiente nesse aspecto. Então, mas tudo indica que a Advocacia Geral da União vai tomar providência e vão ser analisado melhor isso. E existe um lobby por parte das operadoras, das empresas que administram os vales de alimentação e os vales de refeição? Sim, o que acontece hoje? Ao longo do tempo, para as empresas grandes administradoras de cartão, eles fazem esse lobby justamente para fazer a renovação do contrato. O que eles dão na contrapartida, que é isso que o governo está proibindo também dentro desse decreto? É fazer o famoso repasse. Então, a empresa que administra o contrato, eles querem devolver, dar um cashback para a empresa fazer a renovação, porque eles têm uma contrapartida. Quando ele cobra 6%, 8%, 9% do estabelecimento, eles têm uma margem muito alta para poder fazer esse repasse. Então, eles dão
bônus para academia, dão vale cinema. Então, as pessoas que acham que está fazendo um bom negócio, no fundo, está arrancando do comerciante. E que muitos deles deixam de aderir ao programa, de favorecer o trabalhador. Às vezes, a pessoa, o trabalhador, ele quer ir no supermercado usar o seu vale alimentação, o vale refeição, eles têm que deslocar para longe para poder usar, porque só num estabelecimento mais distante da casa dele é que aceita aquela bandeira. E isso é um entrave para o trabalhador. Então, ele tem que se deslocar, às vezes, pagar mais caro. Então, do estabelecimento mais perto, ele não quer usar justamente por quê? Por causa das altas taxas que são cobradas. Então, ele pode rever. Esse que hoje não usa, ele pode passar a usar de acordo com essa nova medida, cobrando taxas menores, com prazo de retorno, de pagamento, de reembolso menor. Então, isso pode ampliar, é o que a gente falou no início, ampliar a concorrência e melhorar para o trabalhador. Certo. Agora, considerando que o PAT, o Programa de Atenção ao Trabalhador, completa 50 anos, as novas regras, Programa de Alimentação do Trabalhador, completa 50 anos agora. As novas regras representam uma modernização estrutural do programa ou apenas ajustes pontuais no mercado de vale-refeição e vale-alimentação? O ajuste, ele é pontual, ele não mexe tanto, mas o pouco que ele mexe, ele vai sim mexer em toda a estrutura de mercado, porque você vai dar mais opções para o trabalhador na parte de alimentação, da refeição, e os comerciantes, o comércio em si, ele vai ter a opção de aderir a essa modalidade, porque ele sabe que vai ser mais cômodo, porque hoje, como eu falei, são 22 milhões de trabalhadores que utilizam disso. Então, é uma fatia muito significativa para o estabelecimento não passar a usar, né, a aderir a esse benefício. Então, essa estrutura, ela tende sim a mexer com... Doutor, agora do ponto de vista do trabalhador, essa mudança, ela prevê que os estabelecimentos passem a aceitar o vale alimentação e vale refeição, porque existe muito essa questão, essa preocupação do ponto de vista do trabalhador. Ele tem um vale-refeição, chega na hora de passar em um estabelecimento, em um supermercado, por exemplo, não aceita. Essa mudança prevê mais flexibilidade nessa questão? Prevê mais flexibilidade. Você imagina o desconforto. Você está em determinado local, você quer ir em um estabelecimento, se acomoda à mesa, chega na hora, não aceita a bandeira. Imagina o constrangimento que ele passa por conta disso. Ou se ele precisa comprar um alimento para a casa dele com o cartão alimentação, ele tem que se deslocar para longe da casa dele. Então, quer dizer, quando você tem essa abertura, essa flexibilização, você quebra desse paradigma, né? E aí você passa a usar, então você dá mais conforto, mais comodidade para o trabalhador, ele vai se sentir mais confortável com isso. Outro dia eu estava lendo uma matéria que falava justamente sobre a entrada de novas operadoras no mercado de vale alimentação e vale refeição, até os próprios aplicativos de entrega de alimentação. Essa nova regra, ela prevê a entrada destas empresas? Prevê a entrada e é isso que está incomodando as grandes corporações, né, que eles estão nesse mercado fechado, fazem a contrapartida, como proibiram isso e reduziram as taxas, né? Então eles passam agora a abrir esse mercado, onde vai gerar até mais concorrência para as empresas contratar essas operadoras de cartão. Então passa a ser meramente a concorrência que o RH, o departamento financeiro de cada empresa, fizer exclusivamente o quê? Pela taxa de cobrança e pelo serviço prestado, no que diz respeito à integração de folha de pagamento, a aceitação no mercado, a abrangência e tudo mais. Então, essas empresas grandes, elas vão se sentir ameaçadas por essas fintechs que surgem por aí. Para a economia, essa medida, essa flexibilidade, ela é boa ou ruim? Ela é ótima, porque para o trabalhador especificamente e para os comerciantes, porque você deixa de ter essa margem de gordura. Porque essa margem de gordura ficava concentrada praticamente na mão das operadoras e das empresas, que tinham essa contrapartida de volta. E o estabelecimento, o pequeno comerciante principalmente, eles tinham que, dentro dos custos operacionais deles, ele tinha que embutir essa taxa alta para ele aceitar. E ele não pode ficar fora desse mercado tão amplo. Então, você imagina, você está numa concentração onde tem fábricas, empresas, e a grande concentração é os trabalhadores que se utilizam desse vale. E aí ele fala, não, se eu não aceitar, eu vou perder grande fatia, então eu prefiro aumentar o preço e pagar o preço da taxa que eu vou ter
ter que assumir por conta dessa adesão lá. Outra questão que gera muita preocupação para os trabalhadores e até dúvidas para os trabalhadores e comerciantes é que tem operadoras que oferecem empréstimos para o trabalhador que recebe aquele vale alimentação ou vale refeição. Isso é válido? É uma iniciativa legal? Pode, não pode? Agora não pode mais. Por quê? Justamente o governo proibiu qualquer tipo de situação alheia ao uso específico de alimentação. Então, esses rebates, que é as contrapartidas, os cashbacks, bônus, premiação, adiantamentos, isso vai ser proibido. Agora, uma questão que sempre gerou muito impasse do ponto de vista legal é daquele trabalhador que está passando por uma situação de desespero e vende o vale refeição, o vale alimentação, acaba até tendo perda financeira para atender uma necessidade ali de emergência. Isso não é legal. Isso não é legal, isso é proibido, né? Isso não é permitido. Por quê? Porque você quebra as regras da finalidade do programa. A finalidade do programa é dar condição para o trabalhador poder se alimentar adequadamente, para que não tenha nenhum impacto em relação à sua saúde, porque a sua saúde comprometida, ela vai comprometer o quê? A sua frequência no trabalho, a sua desmotivação, até problemas aí de saúde muito grave, né? E quem paga, quem subsidia esse vale alimentação, esse vale refeição? Esse subsídio acaba sendo pelo governo, porque ele faz uma contrapartida de redução de impostos para a empresa que adere a esse programa. Esse programa trabalhador, quando ele foi instituído, justamente era a contrapartida, porque o intuito do governo é justamente isso, é você fazer essa contrapartida, dizendo, você como empresa vai aderindo ao programa, você vai ter uma redução do percentual do imposto de renda, podendo chegar até 4% do imposto de renda. Em troca, você vai conceder o vale alimentação por meio de quê? Meio do cartão, meio de um refeitório próprio. Isso tudo faz parte do programa que é subsidiado pelo governo. E a taxa paga pelo trabalhador é uma taxa bem pequena. Quando tem umas que não cobram, que a gente chama de coparticipação. Algumas empresas cobram, outras não. O que pode acontecer, isso, no longo prazo, é que as empresas possam vir a congelar o valor. Então, hoje, aquele trabalhador que tenha R$500 por mês, pode ser que ele fique com esses 500 há muito tempo. Por quê? Por conta do menor taxa, ele não está recebendo esse repasse. Quando ele renova o contrato, a empresa renova o contrato com a prestadora de serviço, a gente não sabe se ela dá mais um mês em contrapartida para renovar esse contrato ou para ficar com o contrato. Então, para você ver, então, já que a empresa não está recebendo, o que ele pode fazer na conta? Vai congelar e o trabalhador vai ficar com aqueles 500 por um bom tempo. Agora, com a adoção dessas novas regras, o trabalhador vai ter liberdade de escolher por qual operador ele deseja receber o benefício, vamos dizer assim, como se fosse uma portabilidade? Exatamente. Isso permite, nós estamos falando de um prazo de 180 dias e até para implementação total de 360 dias. Então não vai ter mais aquela de você ficar indo em determinado estabelecimento por conta da aceitação da bandeira, da marca do cartãozinho que ele usa. Ele vai poder usar em qualquer uma. Então, esse benefício foi um grande avanço, também um dos grandes avanços desse decreto, justamente para ter essa flexibilidade de aceitação. Não tem mais aquele constrangimento de você chegar na hora de pagar e dizer que não aceita. Tá certo, nós conversamos com o economista Alexandre Maranini, falando aqui com a gente, Maranini, conversando com a gente sobre as novas regras do Vale Alimentação e Vale Refeição. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, muito obrigado, foi um prazer estar com vocês novamente. Bom, estou à disposição. Tá certo. E a sua participação é muito importante aqui no programa Nos Bastidores. Por isso, acesse as redes sociais da Alesp e fique por dentro de tudo o que acontece no Legislativo Paulista. O programa Nos Bastidores volta em instantes. Até já!
O programa Nos Bastidores está de volta. E agora a gente fala com o Fábio Oliveira, que tem um recado muito importante para os moradores de Itapecerica da Serra. Nesta quinta-feira acontece um mutirão de atendimento da Sabesp por lá. Quem tem mais detalhes é o repórter Fábio Oliveira. Olá, Fábio, tudo bem? Tudo certo, Ronaldo. Grande abraço para você, para quem acompanha aqui a nossa programação. Um recado importante, né, para os moradores de Itapecerica da Serra, né? Porque esse mutirão acontece aí de forma única, né, para os moradores renegociarem as suas dívidas e até mesmo tirarem as suas dúvidas. Vale a pena a gente explicar o que funciona, como que funciona esse mutirão e também o que é esse mutirão. O mutirão, na verdade, né, da tarifa social é a tarifa vulnerável da Sabesp, que faz parte de um programa criado para que as pessoas de baixa renda tenham acesso aos serviços essenciais de água tratada e saneamento básico, com descontos de até 78% na conta de água e esgoto, dependendo da faixa de inscrição do CAD único. Então, você, morador de Itapecerica da Serra, que se enquadra, né, que quer se enquadrar também, aí que precisa se enquadrar nessas questões, pode aí, de fato, participar desse mutirão que acontece nesta quinta-feira. Onde acontece esse mutirão? Acontece na Avenida Soldado Polícia Militar Gilberto Augustinho, número 1276, das 9 até as 5 horas da tarde. Vale a pena a gente lembrar também que para ser atendido precisa estar com um documento, né, para você ali ter o acesso e também estar com uma conta ali de água da Sabesp para você ter o acesso também a todas as informações, tirar suas dúvidas, porque de fato é muito importante. Para você ter uma ideia, esses feirões acabaram atendendo muitas pessoas aí nos últimos anos, né, nos últimos meses, e acabaram tirando várias pessoas aí da inadimplência, né? O que acontece, um fato, né, que acontece aí anualmente, né? Então muitas pessoas acabaram regularizando as suas pendências com a Sabesp para ficar aí em dia com as contas aí, para quem sabe, para não ter a água, né, o saneamento cortado da própria residência. Um detalhe também que chama muito a atenção é o site, né, da própria Sabesp e também o WhatsApp, que é o 11 3388 8000, que é a agência virtual para você aí de casa ficar de olho, né, onde vai acontecer os próximos feirões. Isso é muito importante porque os feirões acabam sendo de forma, né, de todos os lugares aqui no estado de São Paulo. Repetindo mais uma vez o telefone, 11 3388 8000. Esse é o agência virtual da Sabesp. Então você de casa vai acompanhar aí de fato, né, para você mandar sua mensagem. Aí você coloca o seu CPF e depois você vai ficar sabendo com o agente virtual onde vai acontecer os próximos feirões para você deixar suas dívidas todas em ordem, né? Deixar para começar o ano aí com o pé direito. Porque começo de ano a gente acaba falando, né? Olha, muitas contas, tem o famoso IPTU, IPVA, então muitas contas chegando e claro que todo mundo quer deixar as contas aí em dia. Então vale a pena você entrar em contato com a agência virtual da Sabesp. Outro também detalhe é que esses mutirões aí de renegociações são em todos os cantos, né, do estado de São Paulo, então vale a pena você acessar aí também o site e também o WhatsApp da agência virtual da Sabesp. Ronaldo. Valeu, Fábio. Muito obrigado pelas suas informações. Então é isso. Nesta quinta-feira, o mutirão da Sabesp vai estar no município de Itapecerica da Serra e depois, durante a semana, no decorrer do mês de fevereiro, vai passar também pelos demais municípios paulistas. E você que tem dívidas com a Sabesp deve aproveitar para fazer esta renegociação. Lembrando que para comparecer e participar deste mutirão é necessário levar o seu documento de identificação e também o documento que consta ali a dívida com a Sabesp. E agora vamos falar sobre uma prática milenar que conquista cada vez mais novos adeptos no Brasil e no mundo, o yoga. Em São Paulo, o Dia Estadual do Yoga é comemorado em 18 de fevereiro, instituído pela Lei 11.647, de 13 de janeiro de 2004, de autoria do deputado Edson Aparecido. Esta data celebra a prática do yoga, promovendo bem-estar físico e mental, e é adotada também pelo Distrito Federal e outros 10 estados brasileiros. A atividade une técnicas de respiração e meditação, que trazem benefícios para o corpo, mente e espírito. Além disso, também contribui para a redução do estresse e aumento da flexibilidade e da força muscular, trazendo benefícios para a saúde física e emocional. Bom, para conhecer um pouco mais sobre esta prática, vamos conversar agora com a Patrícia Mauro, que é professora de yoga, especialista em educação com foco em psicanálise. Olá, professora, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada.
Professora, a gente começa, deixa eu me ajeitar aqui, para a gente começar o nosso bate-papo. A gente começa perguntando como o yoga entrou na sua vida e o que te motivou a se tornar professora. Eu trabalhava numa corporação como gerente de contas e aí aconteceu o nascimento do meu terceiro filho e para administrar ali as questões pessoais com as questões profissionais, eu acabei migrando da parte comercial para academia. E na academia eu fiquei um tempinho praticando yoga, assim, logo que eu conheci, eu me apaixonei pela prática e fiquei ali insistindo, enfim. E aí eu acabei tendo a oportunidade de começar a trabalhar com yoga num outro centro de meditação. Eu conheci o Hatha Yoga, que é uma técnica e uma linhagem que a gente consegue adaptar para qualquer idade, desde os pequenininhos. Eu já tive aluno de 1 ano e meio, 2 anos, a gente consegue estar trabalhando até com alunos de 94, 95 anos, que eu já tive também essa possibilidade. Então, acaba sendo uma linha de yoga um pouco mais flexível. Mas, na verdade, assim, o yoga, ele não tem nenhum tipo de limitação, enfim, você pode estar fazendo a linha que você quiser, a linha que você se adaptar, e é bem flexível. Então, na prática do Hatha Yoga, a gente trabalha com a respiração, que é o pranayama, que é uma parte onde a gente expande a energia, para que a gente possa estar atuando depois na segunda parte, que são os asanas, que são as posturas psicofísicas, e realmente tem essa repercussão na parte mental e na parte psíquica. Aí a gente faz um relaxamento, alguns professores trabalham com mantras, e depois a meditação. O objetivo do yoga é a gente conseguir o estado de meditação muitas vezes, especificamente no Hatha Yoga, e esse estado de meditação, a gente vai conseguir trabalhando gradualmente o estado de presença, de estar ali bem conectado no momento. Eu também trabalho com mindfulness. E nós temos imagens ali Sim. algumas pessoas praticando yoga. Isso, São as suas aulas? Esse foi um projeto que a gente fez na praia, em Santos, com uma rede, né, corporativa, e a gente atendeu a liderança. E a gente levou para a praia porque, na verdade, está faltando essa integração com a natureza, né? A gente está bem desconectado e o mar, enfim. A prática do yoga nas praças, nos parques, ela acaba proporcionando essa maior conexão com a natureza. Agora, muitas pessoas acham que yoga é apenas alongamento. Como você explicaria o que realmente é o yoga? Yoga ou yoga? As duas formas estão corretas? Hoje é o Dia Estadual do Yoga, em homenagem ao professor De Rose. E ele fala que é o yoga, porque na Índia é uma palavra masculina. Então, eu acabei acolhendo o yoga, porque foi o que eu acho que eu mais me identifiquei. E algumas palavras falam a yoga, mas não tem problema. Não tem problema, é o mesmo significado, né? E é isso. A gente acaba levando as corporações para o que elas têm necessidade. Muitas vezes a gente desenvolve o trabalho para as crianças. Eu tenho também um projeto de yoga na escola, projeto de yoga terapia, trabalhando com pacientes oncológicos. A gente desenvolve vários projetos e aí a gente já trabalha com yoga terapia, também pegando a parte psicológica. E não é só alongamento. O yoga não é... Aliás, eu acho que tudo que o yoga não é alongamento, né, gente? A gente vai trabalhar o físico, o mental e o espiritual. Então, às vezes, o aluno acredita que tem algum tipo de limitação física, que acha que não vai conseguir fazer, as posturas. Na verdade, isso não existe. Você se interessando pela prática e você tendo um bom direcionamento de um bom professor, você vai conseguir colher os benefícios, principalmente de bem-estar. A gente consegue resultados excelentes no estresse, com relação à insônia, com relação à depressão, ansiedade. E a gente tem relatos bem bacanas de praticantes. E você falava agora há pouco sobre o trabalho nas escolas. Quais são os benefícios do yoga para as crianças? A gente trabalha a parte ética. Tem uma parte do yoga que ela é voltada para a ética, né, que a gente chama de yantras. E essa parte a gente vai desenvolver na criança desde pequenininho
a atenção e o acolhimento para os sentimentos dela e também para com os sentimentos do outro. E eu acho que esse é o principal benefício para as crianças. Uma outra questão também que a gente está sofrendo atualmente, né, na modernidade, a gente percebe as crianças não conseguindo se integrar, não só com a natureza, elas não se integram na família, elas muitas vezes têm dificuldade para se integrar com os colegas. E o yoga, ele constrói esse ambiente de integração para as crianças, ele facilita isso num tom de brincadeira, num tom de leveza, bastante pedagógico mesmo. A pedagogia do yoga se encaixa muito bem. E como essa prática consegue acessar a questão dos sentimentos das crianças? Faz com que eles desenvolvam mais os sentimentos e possam se conhecer mais também, já que muitas crianças, na atualidade, têm dificuldades comportamentais, como ansiedade, estresse, excesso de telas. Então, o yoga, ele ajuda a melhorar estas questões. A criança, ela é muito espontânea, ela é muito intuitiva, né? Então, quando a gente propõe uma atividade, a gente usa coisas bastante lúdicas com as crianças, né? Às vezes bexiga, às vezes a postura a gente conta historinha, imitando os animais. E dentro dessas situações são criadas ali no próprio contexto, nessa própria força que a criança tem intuitiva, ela vai se descobrindo ali com os amigos, enfim, na comunidade ali do próprio estudo, os sentimentos delas é muito natural, é muito espontâneo. E com o yoga a gente facilita isso se tiver um bom desenvolvimento. E muito se fala dos benefícios do yoga para o corpo e para a mente. Como a prática de yoga melhora o condicionamento físico, no aspecto físico? Qual é o impacto no condicionamento físico? O público mais jovem, ele tem muito interesse nessa parte física, né? E aí a gente vai ter duas linhas, a gente vai ter o Ashtanga e a gente vai ter o Vinyasa. Na verdade, é uma linha só, mas que a gente acaba desdobrando. Essa parte física, se você for mais jovem, ou se você tiver uma mente jovem e se interessar só pela parte física, essas linhas elas vão contemplar. E assim, o condicionamento físico do yoga não é o objetivo do yoga, mas ele acaba acontecendo, porque você acaba tendo uma regularidade na prática e você vai, consequentemente, desenvolver musculatura, flexibilidade, não tem como, né? É natural isso. Isso acaba acontecendo naturalmente, mas não é o objetivo, mas ajuda quem está interessado também. E a atividade, a prática do yoga, ela traz benefícios para a saúde mental? Sim, bastante. A gente tem a técnica do relaxamento, onde a gente vai trabalhar com os alunos a total abstração dos sentidos, né? Então, o aluno vai ficar ali 5 ou 10 minutinhos se observando, se autoanalisando. A gente faz um trabalho que a gente chama no yoga de pacificação das emoções. Então, muitas vezes, quando a gente tem que atuar, aí saindo da sala de aula, né? Porque é sempre esse movimento, né? Externo e interno. Então, quando a gente sai da sala de aula, que a gente passa por uma situação desafiadora, a gente aconselha o aluno a parar e mudar o foco naquele momento. Escutar uma música, mudar de ambiente, para que a gente possa conseguir uma pacificação momentânea, para depois a gente analisar essa situação com mais calma e desenvolver uma melhor ação. Então, a partir da técnica, a gente consegue melhorar os estados mentais, controlando as emoções, controlando os sentimentos, e a mente ela vai serenando e ela vai encontrando a ação um pouco mais alinhada com a realidade, se a gente pode falar assim. O yoga trabalha muito a questão da respiração, o que pode amenizar o estresse, a ansiedade? Sim. A respiração, eu costumo dizer que é assim, alguma coisa bem simples, né? Você pode respirar contando até 4, inspirar contando até 4, expirar contando até 4, para quem quiser já começar a praticar em casa. E só de você fazer essa pausa respiratória, que a gente está falando da parte física novamente, não tem nada dividido, tá, gente? Físico, mental e espiritual está tudo integrado, mas a gente acaba colocando em caixinhas, assim, para explicar e ficar um pouco mais didático. E quando a gente faz essa respiração, inspira em 4 e solta em 4, algo bem simples, a gente vai tomando consciência
mais consciência, devagarzinho, porque a gente leva a atenção para os nossos pulmões. A respiração do yoga se chama pranayama, que é a expansão da energia. Então, a gente absorve, interna o prana, internaliza o prana, e depois a gente devolve essa energia. Então, a gente faz a troca energética. A respiração também é uma parte maravilhosa e bastante importante, que a gente desenvolve durante os asanas, durante o relaxamento e durante a meditação. O que acaba ajudando também a oxigenação do cérebro. Sim. E, consequentemente, faz com que a pessoa consiga melhorar a atividade cerebral, pensar, raciocinar com mais clareza. Com certeza. A nossa mente, ela tem, ela acaba repetindo várias vezes algo do passado ou algo do futuro, né? Ou ela está ansiosa ou ela está no passado, né? Trazendo estados assim de preocupação. Quando a gente silencia e a gente começa, por exemplo, você não vai conseguir ficar numa postura se você não estiver bem atento na postura, em estado de presença. Quando você está em estado de presença, a tua mente, ela silencia todos esses barulhos do passado, do presente, de preocupações, e aí a gente começa a achar um melhor caminho para conseguir sair desses estados mentais. Agora, qual é a principal diferença entre o yoga como prática física e o yoga como filosofia de vida? Então, as duas coisas precisam dar juntas, né? Elas precisam estar integradas, totalmente integradas, né? Quando a gente abre o tapetinho e vai para a prática, a gente precisa pegar os ensinamentos que a gente faz no tapete, as posturas, e trazer para a nossa vida, no relacionamento com os familiares, no relacionamento dentro das empresas. A gente vai adotando uma postura, essa postura de pacificação, de buscar a paz primeiro dentro da gente, para depois buscar a paz nas relações, ela vai acontecendo num processo natural. Então, a filosofia, ela vai integrando a nossa vida. Não tem como falar do yoga sem falar de vida, sem falar do próprio caminho. Agora, o yoga é uma prática milenar que nasceu na Índia e cada vez mais está comum aqui a procura pelo yoga, por esta prática no Brasil. Gostaria que você nos contasse como está a procura desta atividade no Brasil. Podemos dizer que houve um aumento na procura nos últimos anos? Bastante intensa, sim. A gente deve isso a dois pioneiros aqui no Brasil, né? O professor Hermógenes e o professor De Rose. Eles divulgaram bastante, assim. Eu vou dizer que até democratizaram o yoga porque levaram para vários pontos. Hoje a gente tem yoga em várias unidades de SESC, a gente tem yoga de graça no parque. Eu acho que a democratização do yoga, ela aconteceu, né? Então as pessoas estão procurando muito. E o que está acontecendo nas corporações é que agora com a implantação da lei da NR1, as corporações estão precisando avaliar melhor como está o estresse dos funcionários, como está o ambiente psicossocial da empresa. E é aí que está entrando o yoga também. Então, a tendência do yoga é não só entrar nas escolas, mas como entrar nas corporações, que é o que eu venho trabalhando dentro das corporações, né? Saí da corporação como gerente de conta e voltei como professora de yoga. É bem interessante isso, mas enfim. E eu acho que é uma tendência a gente conseguir levar o yoga para as empresas, democratizar cada vez mais essa prática para que as pessoas possam desenvolver esse estado de paz e de serenidade que a gente busca tanto, né? Tá certo, eu sei que o assunto está bastante interessante, mas a gente vai fazer um intervalo e daqui a pouquinho nós estaremos de volta com este assunto. A gente continua falando sobre yoga, já que no dia 18 de fevereiro é o Dia Estadual do Yoga aqui em São Paulo e em alguns outros estados e também no Distrito Federal. Daqui a pouquinho a gente volta com a professora Patrícia, já que este assunto está bastante interessante. E a sua participação é muito importante em nosso programa. Por isso, acesse as redes sociais da Alesp e fique por dentro de tudo o que acontece no Legislativo Paulista. Voltamos já já. O programa Nos Bastidores está de volta. A gente segue por aqui com a Patrícia Mauro, professora de yoga e especialista em educação, que
que conversa com a gente sobre a prática do yoga. Patrícia, o yoga é uma prática integrativa, inclusive reconhecida pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, ou seja, também traz benefícios para a saúde física. Sim, com certeza. Eu acho que essa lei acabou favorecendo também a entrada do yoga no SUS e todo mundo agora pode ter acesso, basta estar procurando, eu acredito que uma UPA ou alguma coisa assim, para que possa... na verdade, o yoga está como terapia complementar no SUS, né? Então, se o médico indicar, eu acho que a pessoa tem a prescrição e consegue uma vaga ali nas turmas também. É bem interessante. Então, essa pessoa que se interessa, ela precisa passar por um médico, em uma unidade de saúde, em um posto, em uma UPA, e ali, com aquele encaminhamento, ela procura. Exato. Procura o município para ter esse atendimento. Exatamente. Como terapia alternativa, terapia holística, ele já está dentro do SUS. Certo. E aqui em São Paulo, e em mais 10 estados e no Distrito Federal, dia 18 de fevereiro é reconhecido como o Dia Estadual do Yoga. Sim. Essa lei que foi regulamentada em 2004, ela é benéfica, ela ajuda a disseminar ainda mais a prática do yoga aqui no nosso estado? Com toda certeza, né? Ajudou a disseminar e, enfim, eu acho que quando você regulariza através de uma lei determinada condição como o yoga, você acaba favorecendo e integrando muito mais pessoas, né, para a prática. Sim. Certo. Professora, quanto tempo de prática é necessário para começar a perceber as mudanças no corpo e na mente? Na primeira aula. Na primeira aula a gente já percebe essa mudança, porque, assim, quem tem um primeiro contato com o yoga vai perceber, é muito natural na aula de yoga, a pessoa, às vezes, num primeiro momento, ela chorar, ela extravasar uma emoção, ela sorrir, ela se lembrar de alguma fase da vida dela e acabar comentando. Então, é na primeira aula. Agora, há um mito em torno da prática do yoga, justamente devido aos movimentos, devido à elasticidade que muita gente acredita que é preciso ter e outros acreditam não terem. Há alguma recomendação do ponto de vista clínico, do ponto de vista médico, ou de limitação quanto à idade, ou algum tipo de problema que a pessoa não possa, que impossibilite a pessoa de fazer o yoga, praticar o yoga? Então, é importante procurar um profissional qualificado, porque esses ajustes, eles vão ser necessários conforme a condição da pessoa. Normalmente, eu faço acompanhamento junto com o ortopedista, para saber se a pessoa tem condições de praticar, se ela pode estar praticando. Então, a gente procura conversar com os alunos. Seria ideal que a gente tivesse um atendimento individualizado, que a gente conseguisse conversar e fazer essa anamnese para ver se o aluno pode estar praticando. E aí, durante a prática, a gente vai fazendo ajustes nas posturas e como direcionar a prática para aquele aluno que tem alguma questão. Mas, como eu falei e volto a repetir, o yoga é para todos, independente da condição, é para todo mundo mesmo. Outra questão que acaba gerando muita polêmica, o yoga pode ser considerado uma prática espiritual? É preciso ter alguma religião, seguir algum credo religioso? Não. Hoje é o dia Hoje a gente comemora também o Vivekananda, que ele tinha um guru e que ele orientava, que não importava, ele estudou o cristianismo, ele estudou o Islã, ele estudou o Bhagavad Gita, ele estudou todas as linhagens, então, assim, é totalmente aberto, não precisa ter nenhum tipo de crença, não tem limitação de crença, não tem limitação física, nada, nada, nada. Você pode entrar numa sala de yoga e praticar yoga, como eu já falei, desde que o profissional esteja capacitado para isso. Essa prática mística, assim, na Índia, ela é bastante cultuada. Aqui no Brasil, a gente tem, assim, poucos espaços que fazem essa prática mística, mas, na verdade, o caminho da espiritualidade do yoga é outro. É você se descobrir, é você trabalhar o autoconhecimento, você ir se aperfeiçoando enquanto pessoa, e aí sim, talvez, se acontecer algum tipo de experiência mística, mas isso não necessariamente tem a ver com o yoga, tem a ver com a sua própria evolução, a sua própria espiritualidade. E muito tem se falado sobre o sedentarismo.
As pessoas trabalham muitas horas em frente ao computador, muitas horas sentadas. E como o yoga pode auxiliar estas pessoas para evitar que elas sintam dores na coluna, dores nas juntas e tenham problemas no futuro, problemas de saúde? A gente pode, na verdade, a gente faz essa adaptação, né, para o pessoal que trabalha bastante tempo sentado. O fortalecimento da coluna, ele é primordial no yoga. A gente trabalha bastante, na verdade, toda a parte da coluna, ela é bastante trabalhada. E a gente vai impedir que essas doenças, né, elas se desenvolvam com a prática constante e diária, se conseguir, né? A gente aconselha pelo menos umas 3 vezes por semana. Certo. Agora, para quem está nos assistindo neste momento, acompanhando aqui a entrevista com a professora de yoga, Patrícia Mauro, eu te pergunto, professora, é possível praticar yoga em casa com segurança? Que cuidados são importantes? O que esta pessoa que está nos assistindo deve observar para não acontecer nenhum tipo de acidente doméstico? É bem interessante isso, porque está muito comum agora fazer aula no YouTube, né? Então o pessoal pega um vídeo e começa a fazer yoga em casa. Eu não aconselho para quem está começando. Eu acho que você deve procurar um espaço, como eu já falei, um professor certificado e começar a sua prática com segurança. Se você quiser fazer online, tem professores que dão aulas online. Então você contrata o professor e faz online. Eu aconselho a não fazer diretamente do YouTube porque você ainda não conhece, a não ser que você já tenha passado por um ortopedista, enfim, ter feito uma avaliação física e saiba as suas limitações, mas eu acho melhor ainda ir até o espaço. Agora, professora, você trabalha muito levando essa prática do yoga nas escolas e também nas empresas, nas instituições. Como é que é esse contato? Quem se interessa e gostaria de levar você até lá para fazer uma aula experimental? Como essas pessoas podem te achar, podem entrar em contato contigo? Pelas redes sociais? Sim. O meu Instagram, Patrícia M. Mauro. É só me chamar e eu posso estar conversando e a gente pode estar... Legal. E qual foi a transformação mais marcante que você presenciou na vida de um aluno ou de uma aluna? São várias, né? Mas olha, o relato atual assim que eu tenho até vou pedir licença para divulgar o nome dela, é Dona Olinda, ela tem 94 anos e ela fez yoga até os 94 anos, agora ela realmente precisou parar porque ela está fazendo uma adaptação assim um pouquinho mais lenta. Mas eu acho que ver uma pessoa de 94 anos chegar àquela forma física foi a minha maior... 94 anos, então um abraço aí, parabéns para Dona Olinda. Dona Olinda. 94 anos, Isso. É sua aluna, com certeza, a mais idosa. Isso, a mais idosa. Que legal. Muito bem, estamos nos encaminhando aqui para a reta final do nosso bate-papo e eu gostaria de te perguntar que mensagem você deixaria para quem deseja, que sente vontade de começar a praticar o yoga, mas ainda tem receio. Qual é a sua mensagem? Faça yoga para que a sua vida tenha um propósito e você ache um sentido. Muito bem, nós conversamos com a Patrícia Mauro, professora e também psicanalista, falando sobre o Dia Estadual do Yoga, comemorado aqui em São Paulo. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. E até a próxima. Até a próxima. A Alesp foi palco de uma homenagem a jovens empreendedores que fazem parte do Núcleo São Paulo de Empresas Juniores. A cerimônia, realizada no auditório Franco Montoro, contou com centenas de jovens. Olha só. O evento celebrou os resultados alcançados pelo Núcleo São Paulo em 2025. As principais conquistas do grupo foram 39 empresas juniores protagonistas, 14 projetos de impacto, 16 empresas jovens evoluindo e 6 políticas de diversidade e inclusão. Entre os convidados estavam estudantes, representantes de universidades e órgãos públicos. O Núcleo São Paulo faz parte do movimento Empresa Júnior Brasil, considerado o maior movimento de empreendedorismo jovem do mundo. A instituição representa mais de 60 empresas juniores da capital, região metropolitana, Vale do Paraíba, Baixada Santista e Litoral Norte. O movimento Empresa Júnior é o maior formador de lideranças que a gente tem dentro da universidade. Por meio das empresas juniores, a gente consegue capacitar os jovens para que não somente eles tenham esse contato com o mercado ainda na graduação,
mas para que eles desenvolvam outras habilidades como liderança, como trabalho em equipe. Formadas por universitários, as empresas juniores desenvolvem projetos e serviços com foco em formação profissional, inovação e desenvolvimento econômico. O trabalho é baseado em 3 pilares: juventude, empreendedorismo e educação. Principalmente formação, desenvolvimento de análise crítica, de saber solucionar problemas, de gerir pessoas, gerir projetos, que muitas vezes a gente trabalha com nomes muito grandes. Então, te dá toda essa noção assim, de uma vivência empresarial antes mesmo de você ingressar no mercado de trabalho, né? A homenagem reforça o reconhecimento do poder legislativo ao papel dos jovens na construção de um país mais inovador e empreendedor. A iniciativa foi da deputada Fabiana Bolsonaro, do PL. Tenho certeza que agora esses jovens aprendizes vão se desenvolver ainda mais. São pessoas que estão vindo de uma geração muito diferente do que a gente está acostumada. Então, a gente está aqui para dar luz, dar caminho e dar a mão mesmo para o que eles precisarem. A cerimônia também marcou a posse da nova diretoria executiva do Núcleo São Paulo, com a expectativa de ampliar o alcance do movimento e fortalecer a formação de novas lideranças jovens. A Assembleia Legislativa de São Paulo recebeu a visita de um grupo de pastores evangélicos. O anfitrião foi o deputado André Bueno, do PL. O parlamentar apresentou os plenários e explicou às autoridades religiosas como funciona o trabalho legislativo. Conhecer os bastidores, compreender a rotina, o funcionamento diário da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo pode parecer um grande desafio para quem visita pela primeira vez a sede do Legislativo paulista. Mas, nesta semana, um guia especial mostrou que o grande parlamento não é tão intimidador quanto parece. A Casa do Povo, ela tem essa característica. Muitas pessoas passam aqui em Moema, olham para esse prédio lindo e ficam muito curiosas. Nós abrimos o prédio para poder receber essas caravanas. Hoje estamos recebendo os líderes espirituais, são pastores que vêm de todo o estado, para poder entender um pouco os ritos da casa, como os trabalhos funcionam, quais são as nossas ocupações no dia a dia, como são as comissões. E estar aqui é realmente fazer com que os olhos brilhem e a pessoa se sinta parte do que ela conquista no dia a dia. A Alesp está sempre de portas abertas e desta vez não foi diferente. Os visitantes puderam conhecer os diversos espaços do Palácio 9 de Julho, inclusive o mais importante deles, o plenário Juscelino Kubitschek. Eu nunca tinha vindo aqui na casa, então assim, foi uma oportunidade muito grande. E um lugar, um lugar muito bonito. O grupo de pastores e obreiros veio a São Paulo participar de uma conferência religiosa e aproveitou a oportunidade para conhecer o Parlamento Paulista. A ideia é que os líderes religiosos possam saber mais sobre o regimento interno da Casa de Leis e, assim, auxiliar melhor a comunidade em uma eventual dificuldade burocrática. Muito importante, fico feliz em participar dessa visita na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A população ter a liberdade, o acesso, conhecer a Casa das Leis, como funciona, enfim, para mim, muito especial. O Estado é muito grande, são mais de 40 milhões de habitantes, a gente não alcança de uma forma talvez comum, e você tem essa ponta da igreja que faz a diferença. A igreja acaba assumindo esse papel de amor e carinho, trazendo não somente generosidade, solidariedade, mas entendimento, trazendo conhecimento para que eles possam alcançar tudo que nós temos a oferecer. A sua participação é muito importante em nosso programa. Por isso, acesse as redes sociais da Alesp e fique por dentro de tudo o que acontece no Legislativo Paulista. O programa Nos Bastidores vai para o intervalo e volta em instantes. Até já! Muito bem, o programa Nos Bastidores está de volta. E estamos de volta com o programa trazendo um assunto
muito importante e que está cada vez mais em alta. É o combate aos crimes cibernéticos contra as crianças e adolescentes. Um tema que gera preocupação nos pais, que na maioria das vezes tentam filtrar o conteúdo acessado pelos filhos na internet. Mas com tantas plataformas e conteúdos disponíveis nas redes sociais, é preciso ficar atento. O tema chegou na Assembleia Legislativa de São Paulo, onde há uma frente parlamentar de combate à violência em ambiente digital contra crianças e adolescentes, presidida pelo deputado Rafa Zimbaldi, do União Brasil. A deputada Marta Costa, do PSD, é autora do projeto de lei 257/2024, que proíbe o uso de aplicativos e programas de inteligência artificial para a criação de deep nudes. O projeto foi deliberado na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento em 10 de fevereiro e está pronto para a ordem do dia. A parlamentar também é autora do PL 433/2025, que institui o Programa Estadual de Combate à Dependência Digital Infantil. E sobre este assunto eu vou conversar agora com a jornalista Carla Albuquerque, especialista em segurança digital. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa Nos Bastidores. Obrigada, Ronaldo, é um prazer. O prazer é nosso recebê-la aqui no programa para nós falarmos sobre um assunto que está cada vez mais comum e que preocupa milhões de pessoas, sobretudo os pais, os responsáveis, os professores também nas escolas. Eu já começo perguntando, Carla, o que caracteriza o crime conhecido como deep nudes e por que ele representa uma ameaça tão grave para crianças e adolescentes? Então, Ronaldo, o deep nudes é qualquer forma, digital que eu vou pegar uma imagem de uma determinada pessoa, no caso a gente está falando aqui de crianças e adolescentes, e vou, através dessa imagem, produzir novos conteúdos com conotação sexualizada, com conotação pornográfica. Então, são questões, são arquivos digitais que hoje preocupam muito. Porque quando a gente pensa nesse deep nude, eu preciso de uma imagem e com esta imagem eu vou criar algo que seja extremamente realista. Mesmo que aquela pessoa não tenha tirado aquela foto, não tenha feito aquela determinada pose, não esteja naquele vídeo, eu hoje com tecnologia consigo criar essas imagens, esses vídeos, com essa conotação sexualizada, com essa conotação que pode, inclusive, chegar ao extremo da pornografia, inclusive pornografia infantil. Algo muito preocupante. Quer dizer, é uma prática criminosa. É crime. Que eles tiram, talvez, de redes sociais, pegam aquelas fotos de um outro contexto e acabam manipulando aquelas fotos, aqueles vídeos, com o uso da inteligência artificial, o que causa um dano enorme para essas crianças. E hoje é muito fácil, porque as pessoas, elas simplesmente postam tudo nas suas redes sociais. A pessoa que não vai cometer um crime, que não vai cometer um ato ilícito, ela não acredita que o outro pode fazê-lo. E esse é o grande problema, porque essa é o espaço de vulnerabilidade, que nós deixamos essa brecha para que o agressor entre e cometa crimes contra crianças. Então, imagine que você tenha filhos pequenos, e você vai postar as fotos dos seus filhos, uma coisa comum, olha, estou aqui na praia, estou num parque, estou num restaurante. Aquela pessoa vai pegar aquela imagem, ela vai retirar a foto dos seus filhos daquele contexto, que seja um almoço num restaurante, e vai produzir com aquilo que você deixou ali aberto, deixou ali espontaneamente, e vai usar aquilo para produzir algo que pode vir a prejudicar os seus filhos. Hoje, muitos pais não entendem a importância de nós termos esse monitoramento, um corpo a corpo, porque acham, não, mas o meu filho não faz isso, a minha filha não faz isso. São imagens simples, com coleguinhas, eu deixo ele ter rede social. O problema está ali, você deixa, mas você não sabe quem está entrando e olhando aquelas imagens, principalmente se a rede social do seu filho, a sua rede social, não for privada, ela for aberta.
E esse é um grande problema, porque nós não entendemos o quanto essa rede aberta pode trazer sérios problemas. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, Ronaldo. Você deixa a sua casa aberta? A porta da sua casa aberta? Não deixo. De jeito nenhum, não De é? maneira nenhuma. Por que você não deixa? Pela questão da segurança, proteção das minhas filhas. A senhora perguntou, eu tenho 3 filhas. Então, porque alguém pode entrar, inclusive, na sua casa, não é? E então, por que a sua rede social é aberta? Exatamente. Com as imagens das suas filhas, A rede com as social imagens fica da sua vulnerável. casa. A pessoa fica vulnerável quando mantém a rede social aberta. Quando a gente não entende os perigos, e eles são talvez até mais devastadores do que os perigos reais, porque quando a gente abre a nossa rede, qualquer rede, eu estou deixando qualquer pessoa entrar. Mesmo aquele que não é meu amigo, mesmo aquele que não solicitou um convite de amizade, ele entrou, ele rolou, ele achou interessante, achou que era uma imagem boa e começa a produzir conteúdo. E muitas vezes nós não perguntamos para os nossos filhos se eles desejam que aquelas imagens estejam sendo expostas. A gente posta bebês, crianças muito pequenas, e a gente não sabe qual vai ser o problema dessas imagens lá na frente. Pode fazer uma outra pergunta. Você já viu imagens dos filhos do Mark Zuckerberg, que é o dono da Meta, do Instagram? E do Facebook? Exatamente, e do WhatsApp. Já viu as fotos dos filhos? Não. Essas pessoas, normalmente, elas levam uma vida extremamente reservadas e não expõem as suas famílias, os seus filhos em redes sociais. Eu digo que a rede social ela foi criada para aproximar as pessoas, no entanto, ela vem afastando as pessoas, porque cada um fica ali consumindo aquele conteúdo, passando a tela muitas vezes. Pelo uso indevido da rede social. Como tudo na vida, ele começa com uma ideia positiva, uma ideia interessante. Vamos aqui criar uma rede para nos conectarmos, enfim, trocarmos imagens que sejam do nosso álbum de fotos, coisas que sejam interessantes. Coisas em comuns que Exatamente. Os amigos têm, os familiares. Só que, o que eles entenderam? Eles entenderam o poder dessas plataformas. E quando a gente para pensar no algoritmo, o algoritmo ele foi estudado durante anos por psicólogos, exatamente para entender como é que eu te prendo dentro da plataforma. Porque quanto mais tempo eu passo na plataforma, mais dados eu tenho de você, dos seus filhos, de absolutamente tudo, de tudo. E as pessoas sempre perguntam, mas é gratuito. Lógico, sabe por quê? Porque o produto é você. Você é o produto. Então, nós entregamos de forma gratuita aquilo que nós temos de mais valioso, os nossos dados de consumo. E isso vale para absolutamente tudo. E o algoritmo, ele não tem valores morais. Ele não está preocupado se você vai ficar preso na plataforma através de algo que seja negativo ou ruim. E ele entendeu que tudo aquilo que gera conteúdo de violência, ele engaja mais. E eu vou te dar um exemplo que você vai entender. Eu adoro os exemplos reais. Se nós estivermos conversando numa rede social e eu fizer elogios ao seu trabalho, você fizer elogio ao meu trabalho, a gente vai ter engajamento. As pessoas vão lá, olha que legal, são amigos. Ok, vão curtir. As pessoas faziam muito isso na época da pandemia, as famosas lives. Exatamente. Agora, se nós começarmos a discutir, esse engajamento, ele vai triplicar, quintuplicar. É mais ou menos como na vida real. Se você estiver passando na rua, e eu também, e nos cumprimentarmos, estivermos ali simplesmente conversando, as pessoas vão passar e vão olhar. Agora, se a gente começar a brigar no meio da rua, todo mundo vai descer para entender por que Carla e Ronaldo estão brigando. Você entende que a dinâmica é a mesma? Eu preciso te prender dentro da plataforma. Faz porque parte eu quero do comportamento humano. Exatamente, eu quero seus dados de consumo, porque esses dados são valiosos e eu vendo isso.
Então, as pessoas precisam entender o seu valor, o quanto tudo isso é valioso. E quando falamos de crianças, o valor aumenta. Porque essas redes integradas, né, que até eu já conversei com adolescentes, mas eu fiz isso sem querer. Mas você acaba alimentando redes estruturadas de pedofilia. Ou seja, a foto da sua filha pode ser transformada, né, num deep nude, e algum predador de crianças, e quando eu digo um predador, né, contra a dignidade sexual de crianças, pode estar atraído por aquela imagem. Inclusive, eu tenho até uma pergunta sobre isso, de que forma a inteligência artificial ela tem sido utilizada para produzir conteúdos falsos com exposição sexual dos menores? De forma nefasta. Eu posso te dizer que, novamente, quando você oferece, né, oferta uma tecnologia, você não espera que as pessoas vão usar essa tecnologia para, né, produzir coisas negativas. Mas, infelizmente, é isso que está acontecendo. E a tecnologia, ela se aperfeiçoou muito. Então, novamente, a tecnologia é como um algoritmo. Ela não tem moral. Ela tem uma voz de comando. Então, ali você diz, pegue a imagem dessa criança, tire a roupa da criança, coloque ela numa posição sexualizada e ele vai fazer. Porque ele não entende que aquilo é negativo. Quem imputa valores dentro dos comandos é um humano. Entende? Então, quando a gente teve aí a grande discussão em relação à inteligência artificial do Elon Musk, a Grok, que simplesmente você podia fazer o que você bem entendesse, criar as imagens mais perturbadoras possíveis, e ninguém parava aquilo. Ou seja, olha o perigo, porque aquilo, para começo de conversa, mesmo que a imagem não seja real, mesmo que não seja uma criança real, você não pode produzir, você não pode distribuir e você não pode armazenar pornografia infantil. Isso é crime. Então, você colocar uma criança numa posição sexualizada, mesmo que ela não esteja completamente nua, isso já é crime. Agora, isso revela uma face obscura da sociedade, já que tem pessoas que produzem este tipo de conteúdo, mas também tem aqueles que consomem este tipo de conteúdo, o que mostra também uma realidade perturbadora. Exatamente, uma realidade perturbadora e uma realidade que nós nos debruçamos pouco. Porque quando não falamos e não tratamos o problema, nós não explicamos para a sociedade o que está acontecendo. E eu vou te trazer aqui um dado para que as pessoas entendam também. Durante muitos anos, né, as nossas forças de segurança negavam a presença de organizações criminosas. Não, isso não existe, isso não existe. Isso foi um tiro no pé. Quando passamos a falar e a discutir que, infelizmente, essas organizações existem, que precisamos combater, que precisamos de políticas públicas, que precisamos de estruturas para a nossa área de segurança, aí a gente começa a ver uma luz no fundo do túnel. Se não fizermos isso em relação a esta questão, esse consumo que é gigantesco, né, de conteúdo, infelizmente, que é destruidor de pornografia infantil, e temos grupos estruturados, enfim, desde grupos que estão na superfície até grupos que estão na dark web, consumindo ativamente, lucrando dinheiro com isso, né? Então, assim, é muito preocupante. A sociedade não sabe, logo, se ela não sabe, ela não se informa, ela não sabe como se proteger. E é muito, veja só, que é muito conveniente. A própria plataforma não tem interesse que você saiba de nada disso. Agora, tudo isso gera impactos psicológicos e sociais para as vítimas deste tipo de violência. Gostaria que a senhora explicasse quais são esses impactos. São destruidores, porque nós estamos falando de seres humanos muito jovens. Nós estamos falando de crianças e adolescentes que passam a ter ansiedade, distúrbios do sono, distúrbios alimentares, medos, pânico, ou seja, porque a criança não sabe lidar com aquilo. O adolescente também tem muita dificuldade de lidar com aquilo. E o adulto, por sua vez, não entende o que está acontecendo. Então,
a criança começou a ter um rendimento escolar ruim. Não, mas ele ia tão bem, né? Ou ela ia tão bem e, de repente, aquilo tudo mudou. O comportamento mudou e, infelizmente, como os pais ainda vêm do universo analógico, são imigrantes digitais, talvez as próximas gerações isso vá mudar um pouco, porque é de digital para digital. Ele tem dificuldade de entender o que está acontecendo. Agora, a criança e o adolescente, eles são nativos digitais. O mundo digital, inclusive, é muito mais importante do que o mundo real. Então, a sua persona digital, ela é importante, mas ele não tem educação, ele não sabe lidar com isso. Então, como ele não foi educado, porque os pais não entendem, então, como é que você protege o seu filho? Você precisa entender para poder proteger. Ou seja, os adultos precisam de letramento digital, né? E as nossas crianças precisam de educação digital nas escolas. E outra questão é o bullying digital, que tem se tem intensificado muito nos últimos anos. Agora, quais sinais os pais e educadores devem observar? Perceber um comportamento diferente? Como eles devem lidar com isso? Ansiedade, né? Mudanças, né, no hábito alimentar, mudanças na rotina do sono. Porque veja só, quando a gente fala de bullying, e durante muito tempo o bullying ficou muito condicionado à escola, né, ao ambiente escolar. Então aquilo acontecia no momento que ele estava na escola. Poderiam ser 5 horas, enfim, tem crianças que passam mais tempo, né, no período escolar, mas quando a gente pensa no universo digital é 24 horas. Então é uma criança e um adolescente que está hiperalerta. Porque ele está toda hora checando, ele não desgruda do celular. São muitos estímulos. Não, e ele fica o tempo todo. E ele não deixa os pais chegarem perto do celular. Por que não deixa? Entende? O que tem ali que está incomodando tanto o seu filho? Ah, mas eu preciso respeitar a privacidade. Pessoas com menos de 18 anos não têm direito a essa privacidade digital. Agora, a gente está falando sobre essa questão e aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo há um projeto que visa combater ou melhor, inibir a chamada dependência digital das crianças e adolescentes. Como a gente pode lidar com isso? Os pais, os professores, porque é uma questão relativamente nova. Então, como lidar com isso? Exatamente. A tecnologia ela é fascinante, né? Eu posso dizer isso porque eu adoro a tecnologia, né? Eu sou uma amante da tecnologia, mas tudo aquilo que está desbalanceado é muito ruim. Tem pessoas que vão consumir, né, uma taça de vinho. Tem outras que vão consumir uma garrafa de uísque. Ou seja, veja só que a coisa está desbalanceada. Não, eu estou aqui, né, consumindo socialmente. A questão é quando esse consumo deixa de ser algo positivo e passa a ser algo negativo. Você não faz mais nada que não seja a sua vida digital. Então, isso, inclusive, vem trazendo um problema muito sério no aprendizado. Hoje, quando a gente pega redes como o TikTok, que trabalham vídeos muito curtos, as crianças e adolescentes deixaram de querer consumir conteúdos longos, ou seja, elas passam a ter muita dificuldade no aprendizado de questões complexas. E aí muitas pessoas perguntam, mas eu quero muito ser jornalista, porque eu tenho que aprender matemática. A questão da matemática, mesmo que você não vá ser um engenheiro, um físico, é que você está ali tendo ali a capacidade de aprender coisas extremamente complexas. E quando você trabalha essa plasticidade cerebral, isso vai melhorar a sua qualidade, não só pessoal, profissional, as suas questões cognitivas. E hoje, tudo é muito rápido, o consumo é muito rápido, tudo isso é muito ruim para as nossas crianças. É isso que os pais precisam ficar atentos, é voltar a ter vida real. E hoje, isso aqui virou uma babá eletrônica. Eu comprei e paguei caro, né? Entreguei para o meu filho. Aí, toda vez que ele me perturba, eu coloco. Ah, não, mas é só um videozinho. Ah, não, é só uma historinha. Seu filho precisa ter tempo com você. Sua filha precisa ter tempo com você. Não interessa se você tem 2, 1 hora, 3 horas. O tempo que você tem com seu filho é com seu filho. De novo, eu digo para muitos pais que se lembrem, quando eles eram... Nós todos fomos crianças. Criança importuna,
Criança não para quieta. E que bom, porque toda criança que faz isso é uma criança cheia de vida. Nós fomos assim também. E como é que os nossos pais faziam? Tinham que administrar tudo isso. Eles tinham que, opa, vamos acalmar aqui, agora é hora disso, agora é hora de se alimentar, agora é hora de fazer um esporte, agora é hora de conversarmos. Hoje está tudo muito individualizado. Começou que cada pessoa tinha uma TV no seu quarto, depois é um celular. As famílias não se falam mais. Hoje, as famílias falam por aqui, estão no mesmo cômodo, estão conversando no digital. É incrível isso, porque você vai em um almoço de família no domingo e está cada um ali digitando no celular e as pessoas acabam não se conectando com quem está presente. E isso é muito ruim. Essa desconexão ela é muito preocupante, porque quando nós nos desconectamos, nós vamos perdendo a nossa capacidade humana, inclusive de nos intercomunicarmos, de nos relacionarmos, de lidarmos com dificuldades, de sabores da vida. Eu me blindo e tudo comigo ele precisa acontecer aqui. Só que no dia a dia profissional, e isso é uma coisa importante para os pais, não tem o pai, não tem a mãe, não tem isso aqui. Ele vai ter que lidar com os dissabores da vida. E de fato, nós estamos preparando os nossos filhos para enfrentarem mercado de trabalho, que vem cada vez mais competitivo, para enfrentarem os dissabores da vida, porque toda vez que o nosso filho chora, ou a nossa filha, a gente entrega, porque é rápido, olha, não chora. Não, chorar é importante, se frustrar é importante, conversar é mais ainda. Abraçar seu filho é importantíssimo, a sua audição ali, a sua escuta ativa com o seu filho, ela é fundamental para que a gente possa construir uma sociedade de seres humanos, de adultos, plenos, e não pessoas que se tornaram escravizadas no universo digital. E ainda falando sobre a questão do bullying, do deep nudes, que são assuntos que estão cada vez mais em alta, muitas famílias ainda não sabem como agir neste caso, neste tipo de situação. Quais são os canais oficiais de denúncias disponíveis hoje? Olha, nós temos vários, A gente está aqui em São Paulo, então vamos focar em São Paulo. A gente tem o Disque 100, a gente tem o NOAD. O NOAD é um núcleo de observação e análise digital da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Existe um núcleo hoje que recebe toda essa demanda, E eles vão analisar tudo que chega para que efetivamente essas vítimas recebam o apoio necessário. Uma outra questão muito importante, nós temos o DHPP, que é o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. A pessoa fica muito ligada no homicídios, mas a gente tem o PP, Proteção à Pessoa. Lá nós temos Delegacia de Desaparecidos, Delegacia de Proteção à Pessoa, a Delegacia de Pedofilia. Ou seja, todo esse conteúdo que é produzido, ele vai automaticamente parar na mão daqueles policiais, que são extremamente bem treinados. Ou seja, as famílias podem e devem procurar as autoridades policiais. Eu tenho medo, eu não sei como fazer, pode usar o Disque Denúncia também. Eu prefiro fazer isso de forma anônima. Eu estou vendo uma criança em perigo, qualquer pessoa pode denunciar. Qualquer pessoa pode denunciar. Você viu uma criança sofrendo algum tipo de abuso, você viu, olha, teve contato, fulano na rede aqui, eu posso sim denunciar. Isso não é um direito somente dos pais dessa criança. Qualquer pessoa pode denunciar. Qualquer pessoa pode ajudar uma criança. Agora, para as polícias, principalmente a Polícia Civil, é um desafio também, porque eles precisam acompanhar essas inovações tecnológicas, esse novo comportamento, a nova realidade, onde as crianças passam a ter acesso a estes conteúdos e monitorar estas redes, que muitas vezes nem estão no Brasil. Como é que é feito esse trabalho? Brasil. Como é que é feito esse trabalho por parte da polícia? Hercúleo. Eles investem muito em inteligência. Eles investem muito em inteligência, mas a gente tem um gargalo legislativo. Para que as pessoas entendam, hoje, a polícia,
Se ela pegar uma pessoa em flagrante, ela pode, né, prender aquela pessoa imediatamente, porque ela foi pega em flagrante. Mas quando a gente pensa no universo digital, esse flagrante ele é muito complicado. Então, para que você possa oferecer, né, retirar aquele agressor, independente da idade que o agressor tenha, porque a gente vai encontrar agressores que têm menos de 18 anos e eles não cometem crime, eles cometem ato infracional, é todo um outro sistema, mas eles também serão punidos, né? Porque a gente diga, vão para a Fundação Casa, que é a fundação socioeducativa, mas é uma questão de eu preciso retirar esse agressor aqui. O que acontece? Quando a gente pensa, né, nessa estrutura da polícia, ela precisa do quê? De ajustes legislativos, ela precisa de um mandado judicial. A polícia não pode se infiltrar sem um mandado judicial. A polícia não pode oferecer uma prisão sem um mandado judicial. Então, veja, a polícia ela investiga, mas quem diz se essa pessoa vai responder ou não por um crime é aqui já a esfera judicial, Ministério Público e Justiça. Não é a polícia, eles trabalham de forma integrada. E, diga-se, vamos deixar um alerta aqui, que o Ministério Público é o nosso agente fiscalizador da lei. Então, essas esferas precisam trabalhar conjuntamente. Só que a gente tem uma criança em perigo. E aí, como é que faz? Veja como é importantíssimo a gente mudar algumas questões legislativas para que a gente possa garantir que aquela vítima vá receber o apoio necessário. Hoje, muito se discute em esfera federal, inclusive nas esferas estaduais, vamos dizer, esse monitoramento de corpo a corpo, não só nas redes sociais, mas assim, em fóruns, na dark web, ou seja, porque eles estão em todos os lugares. Essas plataformas, como você muito bem disse, não estão no Brasil e não respeitam as leis brasileiras. Isso a gente também tem que deixar muito claro. Não respeitam. Então, assim, sempre é com a força da lei. Então, faça isso, cumpra-se dessa forma, porque eles, né, se fiam na questão, não, mas eu sou uma empresa americana, eu sou uma empresa russa, então a lei que vale para mim é a lei do meu país. Não é verdade. Acredita que é preciso endurecer as leis e também se fala muito na questão da regulamentação da internet no Brasil. É preciso discutir esse tema? Eu vou corrigir, eu não acho. Eu tenho certeza que nós precisamos regulamentar, fiscalizar e responsabilizar. E essa, não te cortando, mas essa regulamentação, ela faria com que as pessoas cadastrassem ali os seus dados para criar uma conta nas plataformas? Seria mais fácil de monitorar? Mais do que isso, né? Quando a gente diz que a gente vai regulamentar, a gente vai dizer como é que essa estrutura vai funcionar. Então, vai funcionar, olha, daqui para frente, para que uma pessoa ingresse nessa plataforma, ela vai ter que deixar os dados para a gente saber se ela, né, cometeu algum crime, quem que nós vamos responsabilizar. Porque a responsabilidade criminal, ela é individualizada, é em cima de um CPF, a não ser no âmbito, né, do meio ambiente, que aí nós vamos ter ali um CNPJ que pode ser responsabilizado. Mas tirando o meio ambiente, é sempre um CPF. Então, eu preciso responsabilizar alguém. Quando você vai a um prédio, muitas pessoas, mas por que eu tenho que deixar os meus dados? Quando você vai a um prédio comum, eu vou subir porque eu vou no meu médico. Você tem que deixar o quê? Seu nome, o RG, o seu CPF, tirar uma foto, não é? Exatamente. E você faz isso com ódio no seu coração? Não. Você entende que é necessário. Que é uma estrutura de segurança para as pessoas que estão dentro do prédio, para você, e você não se importa. Tanto que nós, né, frequentamos vários locais e estamos ali deixando. Por que é que dentro da plataforma não existe essa... Qual o problema? Se você não comete crimes, eu não vejo problema nenhum. Bom, eu não pretendo cometer crimes, não vou cometer crimes, não vou cometer nenhum ato ilícito,
não pretendo fazer nada de errado, então não vejo nenhum problema. Você entende? Mas a plataforma também sabe que ela tem um grande contingente de pessoas que estão fazendo coisas ilícitas e ela vai perder. Ou que estejam fazendo coisas que não sejam eticamente aprovadas, sabe, pela nossa sociedade. Ou que vão comprometer a sua imagem de alguma forma moral, caso aquilo seja exposto. Então, é por isso que ela não tem interesse. E mais ainda, quando você obriga a plataforma a fazer tudo isso, você diz para ela, olha, você vai pegar um X do teu faturamento e você vai ter que investir em segurança. Mas aí você está falando por uma empresa, mas eu não quero ter que investir, não é, faturamento em segurança. Eu quero colocar no meu bolso. Eu desejo que essas plataformas sejam trilhardárias, mas que elas invistam em segurança das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos idosos que sofrem golpes todos os dias. Porque a segurança ela é fundamental. Se eu estou aqui nesse prédio, eu preciso ter certeza que esse prédio é seguro. Então, ele está com todos, né, todos os requisitos necessários de segurança. Tem extintor de incêndio, tem vistoria do Corpo de Bombeiros, está com todos os seus impostos pagos. Porque se eu não tiver isso, o que acontece? Eu não tenho segurança. E se eu não tenho segurança, eu não posso trazer pessoas para cá, seja no universo real como no universo digital. Este é o problema. Quando eu digo fiscalização, é fiscalizar o que está certo e o que está errado. E aí responsabilizar, porque quando dói no bolso, Ronaldo, tudo muda de figura. Porque aí doeu no bolso. Aí doeu, eu começo a ter que pagar a multa, eu começo a ter que, né, dispor ali um pouco mais do meu faturamento, né, aquilo que eu ganhei do meu lucro, ter que, né, pagando ali multas e enfim, questões, requisitos para aquele determinado governo, porque eu descumpri normas, aí eu já passo a não gostar. Mas só deixando aqui algo importante para que as pessoas entendam, a Europa conseguiu aprovar leis muito mais duras do que as propostas pelo Brasil. E sabe o que aconteceu? Foram aceitas, foram aprovadas, porque não existe a possibilidade, eu digo isso para vocês, de plataforma nenhuma deixar o Brasil. Nós somos, depois dos Estados Unidos, o país que mais consome tecnologia. Nós somos um material de laboratório fantástico para essas plataformas. Sabe quando que eles vão embora daqui? Nunca. Nunca. Então isso é bravata. Eles não vão embora. Agora, a plataforma é segura? Nossos filhos estão em segurança? Não, não estão. Os adolescentes estão em segurança? Não, não estão. Tá certo. Professora, foi um prazer falar contigo. Já virei até professora. É verdade. Foi um prazer falar contigo. O prazer foi meu. Nós conversamos com a Carla Albuquerque, ela é jornalista e especialista em segurança digital. Nós falamos aqui sobre esse tema muito importante, um tema de grande relevância, que é a questão da segurança na web, a segurança na internet, principalmente para você que é pai, mãe, os professores também que precisam lidar com este assunto em sala de aula. Foi um prazer conversarmos aqui no programa Ronaldo. Nos Bastidores. Tudo que eu puder fazer para ajudar, eu O espaço está sempre aberto. Muito obrigada. Tá bom? Muito obrigado. Uma pausa rápida aqui nos bastidores e a gente volta daqui a pouco com dicas para o detox pós-carnaval. E ainda, histórias de garra e superação de atletas paralímpicos que estão de olho no futuro. Não saia daí. Voltamos já já. Muito bem, estamos de volta com o programa Nos Bastidores. São Paulo lidera a produção de alimentos específicos para a nutrição esportiva. Vale lembrar que a busca por um corpo definido inicia na alimentação e segue com as atividades físicas. Por isso, é preciso manter uma alimentação saudável. Mas como escolher a dieta correta? Confira na reportagem. Saúde é uma preocupação para todo mundo.
E a palavra fitness já se tornou comum no mundo da alimentação saudável e dos exercícios. Mas mesmo nessa onda de bem-estar, é preciso cuidado para não cometer excessos. O suplemento pode ajudar quem já treina há bastante tempo, mas a base tem que ser comida de verdade. E o acompanhamento nutricional para garantir a qualidade também é essencial, inclusive para quem ainda está começando nos treinos. A gente tem um treino de adaptação, um exercício para cada grupo muscular, para que assim a gente possa traçar o melhor caminho dentro do objetivo que ele procura. Eu passo no nutricionista e passo no endócrino. Então, alimentação balanceada, procurando reduzir o peso, porque eu estou para cima dele. Então, alimentação com base em proteína. A gente faz essa anamnese verbal, né? E aí ele traz exames ou alguma coisa que o médico, a gente pede, né? A orientação médica e tal, e ali a gente já consegue ver se ele precisa. E, notando essa falta que às vezes nem o aluno sabe, a gente já entra na nossa parte de indicar, olha, vai atrás de um nutricionista que ele vai conseguir te orientar. Essa discussão sobre alimentação saudável avançou bastante em todo lugar. Mas no caso dos brasileiros, a população sempre teve uma vantagem quando o assunto é comer bem. Inclusive pode e deve manter a estratégia de sempre. Eu costumo dizer na clínica que se o indivíduo está com um pouco de dúvida, coma o pãozinho com manteiga, o café com leite, o arroz com um feijão. À tarde, eu estou na dúvida, come uma fruta. Mas as pessoas acabam querendo atropelar fases, né? E otimizar resultados, né, que é emagrecer um pouco mais rápido, aumentar a massa muscular um pouco mais rápido, e acabam querendo acelerar esse processo consumindo coisas de praticantes avançados. Resumindo, realmente, se fizer o básico, já ajuda muito. E seguimos falando de alimentação saudável aqui no programa Nos Bastidores. E o assunto agora é o detox depois do carnaval. Você sabia que alimentos e sucos podem ajudar a reequilibrar o metabolismo após a folia? Mas esse reequilíbrio precisa ser feito de maneira correta. Segundo especialistas, o foco não deve ser em dietas restritivas radicais, mas sim na reidratação, no apoio ao fígado e na redução da inflamação causada pelos excessos. Para falar sobre o assunto, o nosso repórter Will Rafael foi até a zona sul da capital paulista para conversar com a nutricionista Elizabeth Preza, que nos dará dicas de detox para esse pós-carnaval. Oi, Will, seja muito bem-vindo. Fala, tudo bem? É isso mesmo, o carnaval acabou, mas o corpo ele ainda está naquele ritmo de ressaca coletiva, sabe? Você de casa deve estar passando por isso, eu também estou passando por isso, depois de pular os blocos aqui em São Paulo, é aquela sensação de inchaço, cansaço, aquela ação digestiva mais lenta, né? E tudo isso, claro, porque a gente não comeu bem, a gente ficou horas sem dormir, né? E acabamos exagerando um pouquinho na bebida, não se hidratando. Para isso, eu convidei a nutricionista, a doutora Elizabeth Preza, para nos dar dicas, porque eu preciso me livrar desse cansaço, doutora. Então, hoje nós vamos nos livrar desse cansaço. Então, se exagerou, é hora de desintoxicar, porque as pessoas acabam bebendo mais bebida alcoólica, não comem o que deveriam, até comem, mas mais besteiras e pouca hidratação, bebe muito pouco água. Então, é a água, né? Bebe pouco, né? Se hidrata errado, né? Totalmente errado, porque aquilo não é hidratação, vai te causar tudo que você falou, inchaço, cansaço. Então, agora é hora do quê? De recomeçar. Então, eu falo para a gente começar com saúde, eu já falo, comece brindando a vida. Como? Aqui, ó, água. Acordou de manhã, o melhor detox da vida quando você acorda. Aliás, não é só nesse período. Deveria ser um hábito da gente acordar e a primeira coisa que colocar, água. Colocou a água, aí você vai começar a pensar num bom café da manhã. Isso que eu ia te perguntar. Café da manhã é a principal refeição que você tem que fazer. O que eu posso comer, até mesmo para a gente tentar falar assim, eu
preciso me hidratar, eu preciso comer fruta, o que eu preciso fazer? É pensar que você precisa melhorar a tua flora intestinal, porque você deve ter prejudicado ela com esse que vai te dando esse cansaço, porque eu sempre falo assim, o intestino é nosso segundo cérebro. Então, se você já não tratou ele bem, automaticamente já vai ter dificuldade, linha de raciocínio, vai dar cansaço, você vai querer trabalhar com vontade de dormir. Então, aqui, olha, poderia ser um leite? Poderia, mas aqui a gente está usando um iogurte, um probiótico, onde eu coloquei um pouquinho, por exemplo, de uma semente de maracujá. Poderia estar colocando uma banana picada, poderia estar colocando uma maçã picada. Nesse caso, a semente de maracujá ela é super importante, né? Sim, porque ela é rica em fibras e dá aquele saborzinho. Tem até uns iogurtes que você compra que às vezes tem. Só que você não precisa comprar, já compra a fruta, que além de você fazer um suco depois, você também aproveita no seu iogurte. Então, esse seria o café da manhã para você começar, porque às vezes você comer muita coisa vai te dar, no máximo, eu complementaria talvez com uma ameixa junto, para dar uma trabalhada aí no teu intestino. E lembrando que a fruta, ela já tem o açúcar natural dela, né? Tem a frutose, que ela já vai te dar a energia necessária, tá? Ali, por exemplo, no intervalo, poderia estar comendo uma maçã e também hidratando novamente. Ó, uma forma de hidratar e de cuidar do teu intestino e aumentar a tua imunidade, por exemplo, você pode colocar um limão e folhinha de hortelã. Então, isso já vai trabalhar não só o teu intestino, como o teu estômago também. Para quem vai pular bloco final de semana, vale a pena levar uma dessa, então? Vou até dar uma dica. Você já põe uma garrafinha dessa no freezer para ficar bem, né? Ela vai estar geladinha. Aí, para o bloquinho, leva 2 garrafinhas. Você tira aquela do freezer, que depois de umas 3 horas ela vai estar pronta para você beber, e já enche uma gelada e já leva na hora. Então, assim, vai tomar alguma bebidinha alcoólica? Para cada latinha aí, pelo menos um copo de água junto. Ixi, um copo de água, hein, gente? Não é só a biritinha, não. Então, isso já vai começar a ajudar, tá? E água é uma das coisas que eu falo que você nunca tem restrição. No sentido, principalmente quando bebe bebida alcoólica, porque você precisa para limpar o organismo, tá? Quando a gente tá nessa questão de beber muita água, como que a gente faz, por exemplo? Porque às vezes você tá naquela folia toda, naquela alegria, e você esquece disso e só vai lembrar disso mais tarde, quando você já tá mal. Como que a gente sabe que o nosso organismo tá pedindo assim, olha, você precisa se hidratar? Primeiro que você já sente que a tua boca vai ficando seca. Você já começa a não ter aquele pique, dá um cansaço mesmo você pulando. Principalmente você começa a transpirar muito, aí você precisa repor aquela água. Então é o momento de você... E assim, se você está lá na pipoca pulando, você precisa, no mínimo, se hidratar a cada meia hora, porque você está lá colocando sua energia toda para fora. Então, você precisa. Aí, às vezes, as pessoas não querem beber por conta também de ir no banheiro. Então, assim, nunca vire de uma vez a água. Por isso que eu falei, tome devagar, porque o teu corpo vai absorver e você não vai toda hora no banheiro. Porque eu falo que isso é aquele efeito exame médico, né? Que você vai lá, aí esqueceu de tratar, acha que você vai tomar a garrafinha e vai estar hidratando. Não, o organismo ele precisa ser hidratado aos poucos. Até mesmo porque o álcool ele acaba mexendo com o nosso metabolismo, né? Mexe. E assim, o álcool, ele chega principalmente... cervejas, esse tipo, ele trabalha mais que você vai... Como tem o ditado, né? Uma vez que vai ao banheiro, vai toda hora. Então, você precisa também tomar cuidado com isso, porque aí você desidrata mais ainda. O horário do almoço chegou, preciso fazer uma saladinha, quero um suquinho para fazer esse detox. Como que a gente vai nessa pegada? O almoço e o jantar, a gente pode aproveitar essa semana, ficar mais nas coisas leves. Então, você pode fazer uma salada, que eu vou até colocando aqui já para a pessoa entender. Você põe bastante folhas verdes, tá? Aí, assim, alface é um excelente calmante para o intestino. Você pode colocar lá, ó, uma alface escura, agrião, que é ótimo também para você trabalhar o seu intestino. O estômago, que às vezes ele parece meio dolorido, né? Porque você abusar. E não pode esquecer de colocar proteína. Então, aqui eu vou colocar o atum, ó.
Você faz uma boa salada de atum. Isso aqui vale para o almoço, para o jantar. Ah, poderia colocar outra coisa? Poderia colocar um queijo, que nem coloquei, o queijo picado. E dá aquela sensação que você está ficando satisfeito, né, com o atum. Vai ficar satisfeito, porque a proteína, ela te dá saciedade. E é importante a proteína, porque você perde muita massa quando você está ali no carnaval, quando você desidrata o álcool, ele ajuda na perda de massa magra. Então, a gente precisa voltar a ter isso. Se eu coloco o atum, não é bom eu colocar o queijo ou não tem problema nenhum? Ah, mas eu acho que assim, até para a gente ter um almoço e um jantar, então assim você já dá uma mesclada. Aí você vem com as sementes, que também vai te ajudar nas fibras e vai dar mais saciedade. Ó. Aqui estou pondo semente de abóbora, você pode pôr de gergelim, você pode pôr o que você quiser. E vou colocar algumas frutas, ó, secas para dar aquele finalização aqui, ó. Opa. E aí, o que a gente faz? Eu praticamente não vou usar muito sal. Tá? Certo. Porque o atum já vem com um pouquinho... Estou usando atum à base de óleo, que então você nem precisa... Você só põe assim na alface um pouquinho para dar, ó, bem de leve, só para dar um saborzinho junto, porque o próprio olhinho do atum você vai aproveitar. Está aqui uma salada ótima para você comer no almoço, no jantar. Porque, às vezes, as pessoas pensam que o detox é só na base de suco. Não. Quanto mais fibra você coloca, é um detox que você faz porque você está limpando melhor seu organismo. Doutora, o detox, ele é diferente de uma dieta ou os dois se complementam? Eu acho que ele sempre se complementa. Aliás, nós estamos falando pós-carnaval porque você se desidrata mais. Mas eu acho que é muito importante, né? Porque você sempre está trabalhando, você sempre está na correria, você precisa dar uma limpeza no seu organismo. Então, é muito importante você incluir coisas que tenham muita fibra, bastante nutrientes. Agora, o suco, por exemplo. A gente quero fazer um detox, quero tomar um suquinho. Como que eu faço um suco para não parecer assim, porque, como a gente falou da frutose, né, para não ficar muito pesado e eu me hidratar, já que eu estou precisando de hidratação? Você está precisando de hidratação e, como você falou, você tem uma questão do cansaço, daquela fadiga no corpo, o estômago parece que fica assim meio estranho, né? Eu tenho pacientes que falam, parece que está meio aguado, né? Então, você vai colocar, por exemplo, assim, no caso, hoje, nós vamos estar utilizando uma maçã, maracujá, porque ambos eles vão dar a maçã daquela frutose para dar energia. O maracujá, nós não vamos tirar as sementes, nós vamos bater com as sementes para dar aquela fibra. E a couve é justamente aquele adstringente para limpar tudo. Então, aí você coloca todos esses ingredientes. E detalhe, durante o dia, eu acho que é muito importante a gente frisar que se você está fazendo um detox, que você coloque bastante alimentos e cuidado. Por exemplo, a laranja, eu acho um excelente detox quando você come ela na base de fruta. Quando você pega essa partinha mais clara... Essa parte clara aqui, ó, com uma faquinha, você vai ver aqui, ó. Quando você for descascar... O famoso bagaço. Você vai comer ela com o bagaço, com essa parte aqui. Por quê? Ela vai te limpar o teu organismo. Uma laranja, ela não se torna tão calórica, porque o suco ele se torna calórico e aumenta a tua glicemia, porque você precisa, às vezes, de 4, 5 para fazer um suco. Agora, comer a laranja, além de ser rica em vitamina C, vai te limpar o teu organismo. Uma laranja só, então, né, doutora? Uma laranja só. Ou você pode até misturar no suco de laranja no lugar do maracujá, você mistura o limão com laranja, são misturas que vai te ajudar. Tomate, eu falo assim, que é um alimento de baixas calorias, rico em leucopeno, que também vai te ajudar na limpeza. Agora, um alimento que eu acho essencial quando você fala em detox é repolho. Por quê, doutora? Porque ele trabalha muito a tua flora intestinal. Então, ele é bem bacana. Hortelã. Hortelã, ele age até como um vermífugo no teu organismo. Então, assim, o hortelã, ele limpa estômago, ele limpa intestino. É aquele, sabe a vassourinha? Então é aquela coisa, tá sentindo aquele incômodo, o hortelã ele vai ajudar, né? Como você disse, aquela vassourinha lá que vai limpar e eliminar tudo. Assim como a ameixa também. Então, ela vai dar aquela limpeza no seu organismo, que muitas vezes você, quando você começa a não se alimentar direito, não se hidrata, uma das coisas que acontece também, ou prende muito o intestino, ou depois também solta demais.
por conta da bebida alcoólica. O repolho, ele ajuda como? Ele ajuda como uma limpeza mesmo no teu organismo, tá? Eu falo que assim é uma das coisas que ajuda, porque às vezes as pessoas consomem pouco, mas que ela é fundamental. Eu falo que é um alimento barato que ajuda a limpar o organismo. E como que é o modo de preparo desse suco detox, doutora? Eu vou colocar aqui, olha, nós vamos colocar, é bem simples de fazer. Você vai colocar aqui maçã, vamos colocar aqui uma maçã, vamos pegar o maracujá, ó. Por aqui o maracujá. A senhora falou das sementinhas, que é importante, né? É importante que você aumenta a fibra, né? E uma folhinha de couve, ó. Põe lá, pega a água. E agora, ó, só ligar aqui. E você bate por poucos segundos, né? Poucos segundos. Até para deixar uns pedacinhos, ó. Aí você deixa uns pedacinhos para ter aquele sabor da fibra. Os pedacinhos da semente que a doutora está falando, tá? Até mesmo para ficar gostoso. Aí vamos colocar num copo. Já vamos brindar a vida, porque tudo começa depois do carnaval. Agora o nosso ano começa e eu quero que você comece hidratado, sem dor de cabeça. Exato. E até porque se você resolver pular o bloco, porque tem ainda mais um pouco, né, no final de semana. Feliz Ano Novo, porque já que acabou o carnaval, feliz Ano Novo, todas as contas que você deixou, todos os problemas que você falou que ia resolver depois do carnaval, tá na hora de resolver. Tá na hora de resolver. Saúde, doutora, obrigado pela sua participação. Quero você mais vezes aqui, hein? Estaremos juntos, se Deus quiser. É isso, gente. Vocês viram, né? Ó, agora, ó, vou experimentar esse suquinho, ó, que deve estar uma delícia. Volto com você aí no estúdio. Muito bom, Will. Essa mesa realmente ficou muito bonita e saudável. Vai ajudar aos foliões se recuperarem neste período pós-carnaval, inclusive com o suco detox também, que o Will experimentou ali ao vivo. Depois traz pra gente aqui na redação também, porque tem uma turma aí precisando. E a gente segue falando agora sobre os atletas paralímpicos que voltaram a treinar nesta quarta-feira de cinzas. Todos de olho no futuro, no sonho do ouro, nas próximas competições nacionais e internacionais. O repórter Vinícius Weiner foi conferir o trabalho deles. É aqui, no Centro Paralímpico Brasileiro em São Paulo, considerado o quarto maior do mundo, que atletas treinam diariamente. Por trás de cada prova, existe uma história de superação, como a da Vanessa, que começou longe das pistas. Ela era garçonete. Na volta para casa, depois do trabalho, um carro invadiu a contramão. Vanessa foi atropelada. Perdeu a perna esquerda. Durante o processo de recuperação, ela conheceu o esporte. E o que era reabilitação virou sonho e objetivo de vida. Hoje, ela é uma das principais atletas paralímpicas do Brasil. O professor de educação física me encontrou no ponto de ônibus quando eu tinha 7 meses de lesão. Sou campeã da Maratona de Sevilha, Los Angeles, tetracampeã da São Silvestre e terceira colocada na Maratona de Sydney, na Austrália. O esporte transforma vidas. E quando ele vem acompanhado de estrutura, apoio e política pública, ele transforma vidas inteiras. Disciplina, foco e superação fazem parte da rotina por aqui. Mas o que move Vanessa e toda essa turma vai além da competição. É a certeza de que uma pessoa com deficiência pode ir muito além. Aqui, cada treino é levado a sério. A preparação é intensa e envolve acompanhamento físico, técnico e psicológico. E por trás de cada atleta existe uma equipe inteira trabalhando para transformar potencial em resultado. É uma oportunidade do atleta implementar o esporte na sua vida, seja o esporte social, de reabilitação, escolar, ou que seja o esporte de rendimento. Quando ele chega aqui, aí o funil estreita, aí nem tudo são flores, a gente cobra do atleta porque a gente entende o potencial do atleta, né? Porque a medalha está aí para ser conquistada, né? Só que o funil estreita muito. Então, quando o atleta chega no altíssimo rendimento, a deficiência praticamente ela é esquecida. Na piscina, outro exemplo de superação. Ronestone Cordeiro tem 45 anos. Aos 24, sofreu um acidente de bicicleta e se tornou uma pessoa com deficiência física. Foi durante a fisioterapia que ele conheceu a natação e nunca mais saiu da água. É campeão mundial, vice-campeão dos Jogos Parapan-Americanos
em 2011 e 2015 e já participou de 3 Paralimpíadas, em Londres, em 2012, no Rio, em 2016 e em Tóquio, no Japão, em 2020. Então hoje eu consegui ter muitas coisas através da natação, do esporte, que isso me dá muita clareza de ver um deficiente com outros olhar, me dá um exemplo para outras pessoas que estão adquirindo uma deficiência como eu adquiri. Isso é fundamental, o esporte paralímpico. O programa Nos Bastidores de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente encerra o programa de hoje com imagens destes guerreiros, dos atletas paralímpicos que estão se preparando e que venham muito mais conquistas na vida profissional deles. Sucesso para todos eles. Rede Alesp, a serviço do cidadão. O trabalho do Parlamento Paulista a seu alcance. Obrigado pela audiência, um forte abraço e até a próxima.